Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também vamos dar continuidade, neste momento, à leitura da segunda carta de São Pedro, é o capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 22, é o nosso quarto encontro. Exemplos do passado, práticas do presente. Ouçamos primeiramente o nosso texto. De São Pedro. De fato, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os nos tenebrosos abismos do inferno, onde estão guardados à espera do dia do julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, o mensageiro da justiça, junto com outras 7 pessoas, enquanto fazia cair o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, como exemplo do que havia de acontecer aos ímpios. No entanto, salvou o justo Ló, que se entristecia diante do comportamento dissoluto daqueles perversos. Porque o justo Ló, que morava entre eles, sofria diariamente em seu coração com as dores iníquas que via e ouvia. Isso tudo mostra que o Senhor sabe libertar da prova aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento, principalmente aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Esses homens, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo, que vergonha quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la, e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras. Seu coração está treinado para a ambição. Eles são os malditos. Deixam o bom caminho e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. Uma besta muda, falando com voz humana, referiu a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens arrastadas por vento tempestuoso. Para eles está reservada a escuridão das trevas. Com seus discursos pomposos e vazios, excitam as paixões e desejos impuros de seus ouvintes e conseguem seduzir aqueles que tinham acabado de se afastar dos que vivem no erro. Prometem a esses liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o vence.
De fato, depois de escapar às imundícies do mundo mediante o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se eles de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, seu último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor seria que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Aconteceu com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda, a porca lavada torna a revolver-se na lama. Este é o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Exemplos do passado, práticas do presente. Versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os sepultou nos abismos escuros do inferno, onde estão presos à espera do julgamento. Pedro não especifica que se trata do pecado dos anjos. O livro de Judas, a carta de Judas, é um pouco mais explícito no versículo 6. E os anjos que não conservaram seu principado e abandonaram sua morada, ele os prendeu nas trevas, com cadeias perpétuas, para o julgamento do grande dia. Isto nós encontramos também num livro apocalíptico, apócrifo do Antigo Testamento, chamado Apocalipse de Enoque, no capítulo 19 e no capítulo 21. O argumento de Pedro é que o juízo divino não tarda. E ele apresenta provas na história da salvação. Se Deus não poupou as figuras do passado, se deve esperar de Deus um juízo presente, onde no início se faz referência a esses anjos que foram colocados no Tártaro, no abismo, e lá foram encarcerados. Essa parte do Tártaro nos lembra Zeus, o deus grego, que encarcerou os titãs no Tártaro, no abismo. Esses anjos que pecaram estão à espera do julgamento final. Versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas salvando Noé, pregador da justiça, com outros 7, enviou o dilúvio para o mundo dos malvados. Outro argumento aqui usado para o juízo de Deus, que não tarda, foi o de Noé. Ele e sua família, eles foram libertados do dilúvio, refugiando na arca. Noé vem declarado pregador da justiça. Deus fez sua justiça contra o mundo dos malvados. Versículo 6. Também condenou Sodoma e Gomorra, reduzindo as cidades a cinza, como exemplo do que havia de acontecer aos malvados. Segue outro argumento da história do Antigo Testamento, para demonstrar o juízo de Deus, de que a justiça de Deus não falha. Este elenco de provas quer nos revelar o futuro dos malvados, como aqui se refere à destruição das duas cidades de Sodoma e Gomorra, que foi, onde foi salvo Ló e suas duas filhas, pois a sua mulher, ao olhar para trás, virou uma estátua de sal. Versículo 7. Livrou, porém, o justo Ló, que sofria diante do comportamento dos libertinos. O argumento passa agora para Ló. E era justo
Jó era justo, e seu sofrimento de viver no meio de um povo desregrado o fazia sofrer muito diante das atitudes dos habitantes de Sodoma e dos habitantes de Gomorra. Versículo 8. Porque esse justo que morava entre eles torturava cada dia seu próprio espírito, ao ver e ouvir as iniquidades deles. Ló, o justo, morava entre os habitantes de Sodoma e Gomorra. E diante da forma dissoluta que os habitantes viviam nestas cidades, Ló torturava seu próprio espírito. A pessoa justa, diante de uma vida de um povo dissoluto e injusto, sofre por causa da sua indignação ética, por causa das atitudes daqueles que são injustos. Este sofrimento de Ló era por ver e ouvir as iniquidades dos povos de Sodoma e Gomorra. Tudo isso porque o Senhor sabe libertar da provação os que são piedosos, reservando os malvados para o castigo no dia do julgamento. O que nós não entendemos é porque Deus foi tão severo com Sodoma e Gomorra, destruindo as duas cidades, Gênesis capítulo 19, e não usou o mesmo critério para o povo judeu, quando o povo judeu cometeu os mesmos crimes e erros. Juízes capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 25. O pecado era o mesmo, mas a atitude de Deus foi diferente. E Deus calou quanto ao pecado do povo de Israel. Deus liberta os justos, mas o destino dos malvados será o castigo. Versículo 10. Especialmente os que se entregam ao próprio instinto e seus imundos apetites, e desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e arrogantes, eles não têm receio de blasfemar contra os seus seres gloriosos. O povo de Sodoma e Gomorra, com suas atitudes imorais e amorais, desprezam as autoridades do Senhor. Eles não respeitavam nem mesmo os anjos, seres gloriosos. Quem quer fazer o mal não tem espaço para Deus, nem para as coisas de Deus. A perda do critério moral e ético faz com que as pessoas enfrentem qualquer um, até Deus, ou seus anjos, se ficarem na frente. Versículo 11. Ao passo que os anjos, embora sendo superiores em força e poder, não os acusam com insultos diante de Deus. A atitude dos anjos é de total silêncio. Não acusam o povo de Sodoma e Gomorra. Não usam seu poder e força de anjos. E não acusam o povo agressivo da cidade com seus comportamentos. Versículo 12. Essas pessoas, porém, como animais irracionais destinados por natureza a ser caçados e consumidos, insultam o que não entendem, mas perecerão como eles. Os habitantes de Sodoma e Gomorra agiram como animais irracionais, isto é, agiram pelo instinto. Toda vez que alguém age pelo instinto, se torna um ser irracional. O ser humano deve agir pela razão e a inteligência. Os animais devem ser caçados e depois consumidos. É uma metáfora comparada aos seres humanos racionais que agem pelo instinto como animais de caça. Como os animais irracionais, eles vão morrer. Versículo 13. Recebendo assim o pagamento para a sua justiça. Sua ideia de prazer é orgia em pleno dia.
sujos e nojentos, deliciam-se nos próprios enganos, quando fazem banquete com vocês. Toda ação tem consequência. O ser humano é resultado de suas escolhas. O valor de sua vida está no que constrói de si mesmo. Cada um receberá como pagamento o que buscou sua justiça. Reduzem a vida do ser humano ao que é instintivo, onde a única forma de prazer é a orgia. Pedro avalia moralmente, dizendo que eles são sujos e nojentos. Hoje Pedro seria condenado por não ser politicamente correto. Tal é a inversão de valores entre o que é um ser humano. A busca deles é fundada nos seus enganos. E quando sentam à mesma mesa, ficam imaginando como poder atingir seus objetivos com os comensais. Versículo 14. Têm os olhos cheios de adultérios e nunca se cansam de pecar. Seduzem que está inseguro, e a mente deles está treinada para a ambição. São os malditos. O ser humano está numa luta constante. O termo luta, na língua grega, é agonia. Agon. Há uma luta, uma agonia constante entre os instintos que puxam o sentido humano para baixo ou o sentido espiritual que puxa o sentido da vida para o alto. Se o ser humano deixar consentir em ser puxado aos instintos, ele se torna um irracional, conduzido pelo prazer. Se deixa conduzir pelo espírito, ele puxa sua existência para cima, para o alto. A astúcia dos maus é seduzir os fracos. A mente dos maus está treinada, condicionada, como dos animais, para a ambição. Versículo 15. Deixando o caminho reto, eles se desviaram. Seguiram o caminho de Balaão, filho de Bosor, que se deixou levar por uma recompensa injusta. Balaão veio citado como exemplo ao argumento de Pedro. Ele era um falso profeta, ganancioso, e foi repreendido por um jumento por causa de sua malícia e castigado por Deus por sua perversidade. Nós encontramos isso no livro dos Números, nos capítulos 22, 23 e 24. Versículo 16. Mas foi repreendido por sua própria maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, freou a loucura do profeta. Versículo 17. Essas pessoas são como fontes sem água, nuvens arrastadas pela tempestade. Para elas está reservada a escuridão das trevas. O destino final dessas pessoas são as trevas, pois são, praticamente, pessoas vazias, cisternas vazias. Não possuem o que deveriam ter, pois de uma cisterna se espera água, e de um ser humano uma vida ética, e moral regrada. Versículo 18. Com discursos pomposos e vazios, e com a isca sensual da libertinagem, seduzem aqueles que acabaram de se afastar dos que vivem no erro. As atitudes das pessoas imorais e amorais procuram usar discursos cheios de pompa e vazios para justificar o erro. Usam como no anzol iscas da libertinagem, usando a sensualidade para seduzir
os que se afastaram, querendo melhorar, né, dos que vivem no erro. Aproveitam da fraqueza da pessoa. Versículo 19. Prometem a eles liberdade, mas são escravos da corrupção, pois cada um se torna escravo daquele a quem se rende. Numa guerra, o perdedor se torna escravo do vencedor, e a ele fica submetido. Aceitar a proposta imoral daquele que justifica seus objetivos, proposta de liberdade, sedução, os fazem cada vez mais escravos da corrupção desenfreada, imoral e amoral. Versículo 20. Portanto, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguém se afastou das imundícies do mundo e novamente se deixa seduzir e se rende a elas, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Quem chegou a ser cristão maduro pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode consentir em ser seduzido pela libertinagem. Senão, se voltar ao mundo pecaminoso que saiu, novamente sendo seduzido, o estado que se encontra é pior que o primeiro, isto é, quando era pagão, antes de conhecer Jesus Cristo. O segundo, quando volta ao paganismo, ele se torna pior, porque renunciou ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Versículo 21. Assim seria melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, afastaram-se do santo mandamento que lhes fora confiado. A partir do momento em que alguém conheceu o caminho da justiça de nossa salvação, não se deve voltar às práticas imorais do passado. Não se deve afastar do caminho do santo mandamento que um dia no batismo foi-lhe confiado. Versículo 22. Acontece com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao próprio vômito, ou a porca lavada volta a se sujar na lama. Aqui Pedro coloca o provérbio como uma comparação, uma analogia com aquele que foi batizado e depois volta ao paganismo. O cão volta ao próprio vômito. Além de vomitar, ele come o próprio vômito. Ou a porca que foi lavada, ao voltar ao paganismo, volta para a lama. Então, esses são os argumentos de Pedro nessa parte da carta que ele nos escreveu. Que é a parte que nós refletimos, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 22. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.